empresário e quer crescer sem comprometer o fluxo da tua empresa? Ou você está pensando em investir e não sabe como começar a alavancar esses recursos? Esse episódio é para você. Hoje eu estou aqui com dois convidados especiais e nós vamos conversar sobre consórcios. Esse é o Carol's Talks e você já tem que correr lá, clicar, se inscrever, compartilhar com seus amigos e também correr lá no Instagram, @caroltaborda.adv e começar a seguir para ter dicas de gestão empresarial. Olá, Carla, olá, Anderson, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Tudo jóia. É uma graça divina ter vocês aqui, fico muito feliz de poder recebê-los nesse meu cantinho para conversar sobre gestão jurídica empresarial e um tema de muita relevância, mas que poucas pessoas conhecem. Como lidar, para que serve, como funciona o consórcio. Eu vou começar com o Anderson. Anderson, você pode se apresentar, por gentileza, e contar um pouquinho de como você trabalha com consórcio? Posso sim, Carol. Meu nome é Anderson Comaceto, tenho 7 anos já no ramo de consórcios. Hoje a gente representa a marca da Ademicon, né, que é líder no segmento e traz não só para o empresário, mas para todo mundo, acho que uma situação bem ampla de como utilizar o consórcio e como usar o consórcio para alavancar capital, entre outras coisas, né? Então, estamos aqui junto com a Carla para poder tirar todas essas dúvidas para todo mundo. Muito obrigada. Carla, conta um pouquinho pra gente da tua experiência com consórcio. Oi, eu sou a Carla Mazala, eu estou trabalhando com o consórcio há aproximadamente 2 anos e obrigada pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui, Carol, para você. Gente, a Carla, ela fala muito de consórcio para mim e ela me deixou muito curiosa para saber um pouquinho mais. Por isso que eu trouxe eles aqui. Porque ela, assim, ó, ela não tem uma oportunidade que ela me fala, Carol, isso cabe consórcio. Carol, isso é uma oportunidade de consórcio. E eu realmente não sabia que existem várias possibilidades dentro deste mercado. Anderson, conta pra gente. As pessoas estão acostumadas a saber que eu posso comprar um carro ou uma casa com consórcio, mas não é só isso, né? Tá. As possibilidades que o consórcio traz hoje é muito mais amplo do que aquela situação de comprar um carro, uma casa ou uma moto, né, que eram as questões tradicionais que o consórcio tinha. Então hoje a gente fala para o cliente assim, que a cada 10 projetos que o cliente tem, que vá necessitar de dinheiro para realizar, 9 deles a gente faz com consórcio. Desde a compra mesmo efetiva de um carro, de um imóvel, fertilização in vitro. Hoje a gente tem clientes, por exemplo, da situação do agronegócio que usam o consórcio voltados para o agronegócio, né? Então, assim, a gente consegue fazer de uma forma muito ampla. E voltado para essa questão de empresários, a gente tem aquela situação assim de o empresário não ter que descapitalizar um grande fluxo de dinheiro para as situações que ele precisa do dia a dia. Ele pode expandir a empresa dele, abrir outras filiais. Pode. Assim, existem regras, né, que a gente precisa seguir, mas é passível sim de usar para capital de giro sem problema nenhum. Você tem que planejar e estruturar a forma de você captar essa carta para você direcionar, é isso? Eu preciso realizar um projeto. Certo. Normalmente, o que a gente tem que fazer? Ou guardar dinheiro, ou financiar. Tá, boa. O brasileiro, ele não tem essa cultura de procurar outras alternativas, né, que seria o nosso lado, a questão do consórcio. Só que assim, o consórcio ele é um planejamento a médio, longo prazo, né, ele funciona muito bem. Pode ser antecipado? Pode, né, nas questões de lance, entre outras modalidades que a gente trabalha dentro do consórcio, mas assim, normalmente ele é a médio e longo prazo. Só que o brasileiro ele não tem aquela questão de assim, não, eu vou pensar em trocar um carro daqui a 3 anos, vou comprar um consórcio hoje para que daqui 3 anos eu contemple. Não, ele fala assim, vou trocar de carro, ele vai lá e financia. Paga muito mais caro. Me conta, a diferença do consórcio para o financiamento hoje, além de o consórcio é para frente, o financiamento eu pego agora. Correto. Mas para ter o dinheiro agora, eu pago mais caro para isso. Então a urgência, ela faz com que eu invista mais. Sim. Agora, se eu faço bem planejadinho e projeto, eu vou pagar menos. É correto. Isso? Assim, ó, vamos lá. Eu considero assim, o consórcio, eu uso essa metodologia que daí fica mais fácil das pessoas entenderem. Imagine que a Carol quer comprar um celular no final do ano.
E a Carol fala, eu quero este celular que custa X mil reais. Então a Carol pensa, eu tenho daqui até o final do ano 9 meses e o meu celular custe, por exemplo, 9 mil. Eu tenho que depositar R$ 1.000 todos os meses numa caixa de sapato para que lá na frente eu compre esse celular novo. O consórcio é parecido com isso. É como se fosse uma caixa de sapato gigantona, onde todas as pessoas têm o mesmo ideal, que é comprar um imóvel, um carro, coisa parecida. E aí a gente junta, arrecada toda essa situação de dinheiro de todos os participantes do grupo e faz aquele sorteio para ver quem que vai pegar primeiro. O fato de você ter um consórcio, um grupo de pessoas reunidas pelo mesmo fim, o dinheiro ele não vem de um banco, ele não vem de uma instituição financeira. Então ele não tem juros por causa disso. Só que daí, como nós temos uma administradora que faz essa capitalização de todos os recursos e faz toda a gestão, principalmente para saber quem que vai ser contemplado naquele mês ou situações do consórcio em si, ela cobra apenas uma taxa de administração. Então, se a gente for considerar o valor que é pago num consórcio e um valor que é pago no financiamento, a diferença é muito grande. Sim. E por que eu não guardo esse dinheiro em vez de eu investir num consórcio? Porque o que vai me fazer pensar assim, não, se for só para guardar o dinheiro na caixinha, então eu vou pôr na poupança. Por que eu faria o consórcio? Então vamos lá. Assim, imagina que você queira comprar, por exemplo, um carro de R$ 100 mil, certo? E você pode juntar R$ 2.000 por mês, né? Até para fazer uma conta meio redonda. Assim, R$ 2.000 todos os meses eu guardando, eu poupando, e até eu chegar nos 100 mil, são 50 meses, correto? E aí, assim, o consórcio ele vai te proteger da pessoa mais perigosa que existe, você mesmo, né? Surgiu um celular novo, ou eu preciso trocar um celular novo. Pega aquele dinheiro da poupança e o carro já vai ficando um pouco mais distante. Eu preciso, sei lá, um grupo de amigos fala assim, Carol, vamos reunir a galera, vamos fazer uma viagem? Putz, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho dinheiro. Aí você tira da poupança e o carro vai ficando um pouco mais distante. E tem outros cenários externos a isso. Tem inflação, que vai comendo seu dinheiro, e aí, assim, o fato de você ter que juntar todos os meses, daqui a 50 meses você querer trocar de carro, muita coisa muda, muita coisa passa, né? E o fato de você entrar num consórcio, ele facilita de uma outra maneira. Por exemplo, consórcio não tem carência. Você entra no consórcio hoje e no próximo sorteio eu já posso ser contemplado. Ou seja, eu não tenho a necessidade de esperar os 50 meses para eu trocar de carro. Aí, assim, dentro de um grupo que a gente participa, das características dos grupos, os grupos eles vão se fechando. Então, assim, mesmo que acabe demorando um pouco mais, antes do final do grupo todo mundo já é contemplado, né? Então tem as possibilidades de você resgatar, comprar o seu carro antes de você ter que juntar esse dinheiro até o final. Vamos olhar agora para a parte de gestão estratégica das empresas. A gente percebe que existem várias ferramentas em que os empresários eles podem se utilizar para ter um planejamento, para gerir melhor os seus negócios, para não ter que tirar o capital, às vezes vender um maquinário, para ele não ter que buscar esse dinheiro de outras fontes, que muitas vezes é um dinheiro muito caro. Às vezes eu quero olhar para a minha empresa e fazer uma ampliação, para fazer uma nova sede, quem sabe, para expandir minha produção. E a primeira solução que aparece em mente é um financiamento bancário ou um empréstimo bancário. Mas não precisa ser assim, né, Anderson? Me conta como que eu posso, enquanto empreendedor, olhar para o consórcio como um planejamento para eu expandir os meus negócios. Então, assim, Carol, quando a gente fala de uma questão de evolução patrimonial, usando a questão do consórcio, uma empresa, quando ela vai fazer essa evolução, ela não decide da noite para o dia. Então, assim, eu vou abrir uma outra filial. Tem que ter terreno, tem que ter construção, maquinário, entre outras coisas, que o consórcio ele pode auxiliar. Ele pode fazer essa situação para o cliente não ter que ir de imediato para um financiamento, um empréstimo ou coisa parecida. Então, assim, dentro de tudo que você imaginar para um empresário crescer,
ele pode utilizar o consórcio. Como eu citei, compra de terreno, construção naquele terreno, compra de maquinário, ele pode fazer com consórcio, compra de veículos para dentro da empresa, um exemplo, guindastes, empilhadeiras, entre outras coisas. Questões de mobília, né, tudo isso a gente pode utilizar com a questão do consórcio. E aí, assim, o fato de você procurar um consórcio para construir essa evolução patrimonial faz com que ele pague muito menos, né, fuja dessas questões de juros, entre outras coisas. E aí, assim, o mais interessante de tudo isso é que o empresário está precisando de dinheiro todos os dias. Eu não consigo tirar o empresário da mão de um banco, se ele já está hoje, mas eu consigo tirar ele daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu consigo fazer, desde que ele entenda o processo de como funciona e a gente consegue fazer com que ele nunca mais precise usar o dinheiro de um banco. Anderson, às vezes as pessoas falam que essa questão de tempo é uma coisa que não sabem gerir muito bem, né? E ficam naquela expectativa. Mas existe a possibilidade de você fazer lances atrativos e que podem te trazer mais chance de receber o consórcio antes, de ser contemplado antes. A Carla já comentou para mim, assim, umas possibilidades, por exemplo, de você se planejar. Eu tenho um recurso determinado. Em vez de eu comprar só um carro, por exemplo, eu posso comprar uma carta de crédito ou entrar no consórcio e usar esse recurso para dar um lance e pegar um valor maior. Existe toda essa possibilidade de planejamento. Fala um pouquinho sobre se eu estou falando tá muito errada ou se é isso mesmo. Conta pra gente. É isso mesmo. É que assim, hoje nós temos 5 modalidades de contemplação. Dentro da Demicon a gente tem 5 formas. A tradicional, que é o sorteio, onde todo mundo que faz o pagamento até a data do vencimento vai para o sorteio normal. E aí a gente tem 4 alternativas de lance, né? Então assim, tem o lance da carta, o lance do bolso, o lance que mistura os dois, a carta mais bolso, e depois lá na frente a gente tem um lance fidelidade que protege o cliente de pessoas que entraram agora no grupo e dão aqueles lances absurdos, né? A gente entende o seguinte, quanto mais o cliente planejar, menor será o custo de aquisição da carta, do bem que ele está procurando. Então assim, eu consigo resolver o cliente de forma imediata? Consigo. Só que na visão do consórcio é onde vai sair mais caro, onde o lance vai ser mais alto e aonde ele vai descapitalizar um valor um pouco maior. Então, assim, se eu fizer uma questão de planejamento, onde eu falo assim, não, eu tenho um certo tempo para se organizar nessa parte, eu posso usar só um lance da própria carta, onde eu não vou tirar nenhum recurso do bolso. Eu posso até mesmo fazer esse lance que junta os dois, né? Mas o fato de eu juntar os dois, os valores normalmente são pré-fixados, então eu já sei o quanto que eu vou gastar. Então, cada um tem um custo diferente. Agora sim, Carol, eu preciso te ajudar numa questão emergencial. Aí a gente tem 2 cenários. Ou você desembolsa um valor muito alto para o lance, tá certo? Que vai diminuir o teu saldo devedor, vai baixar o seu valor de parcela. Ou eu tenho que ir de uma maneira mais agressiva para não ter que ocorrer problema nenhum e procurar uma carta contemplada. Então a gente tem esses 2 cenários. Então assim, o consórcio é médio a longo prazo, mas ele pode ser um pouco rápido também. Explica um pouquinho da carta contemplada. Eu tenho algumas curiosidades. Eu não entendo muito bem como funciona. Eu escuto falar assim, eu tenho uma carta, eu posso vender ela, eu posso procurar direto com alguém que trabalhe com consórcio. Como funciona para quem assim olha assim, tá, será que isso é para mim? Então assim, Carol, eu vou pegar a Carla como exemplo, tá? A Carla, ela precisa comprar um carro. E o Anderson, ele utiliza o consórcio apenas como investimento, certo? Então eu comprei uma carta de crédito, não tenho pressa para contemplar, não vou utilizar o crédito e fico só aguardando. A partir do momento que eu contemplei essa carta, eu posso disponibilizar ela no mercado, normalmente a própria administradora que capta essas cartas, né? E disponibiliza para a Carla que não tem tempo para esperar. Ela quer trocar de carro, e aí a gente vai procurar agilizar o projeto dela utilizando esse crédito já contemplado. Eu, como investidor, o que eu vou cobrar da Carla? Eu vou cobrar dela uma
um ágio da carta, uma transferência da carta, para tirar a carta do meu nome e passar para a Carla. A partir do momento, assim, vamos só fazer um valor hipotético, assim. Eu tenho um grupo de consórcio de 60 meses, tá? Paguei 10 e fui contemplado. A Carla, como ela precisa dessa urgência, ela vai assumir todo o custo da carta. Os 50 meses que faltam, a taxa de transferência, normalmente é por conta de quem está comprando, ela vai pagar o ágio da carta para mim, que sou investidor, e todo o restante, né? Então, assim, seguro da carta, entre outras coisas. Então, a Carla, ela vem, faz essa aquisição, e aí ela já pode comprar o bem que ela quer, sem a necessidade de aguardar uma contemplação por lance ou por sorteio. E para ela vai ser benéfico, porque ela também não vai usar o financiamento, pagar todos aqueles encargos, juros, o preço do financiamento sai muito mais caro, né? Sim, vai sair. Vamos lá, para a gente explicar pegar um exemplo, imagina uma régua de 0 a 10. O custo normal do consórcio ele gira ali em torno de 1,2%, 1,6%, dependendo da categoria, se é imóvel ou veículo. Um financiamento, essa régua subiria para 7, 8, o custo. Né? A carta contemplada vai estar no meio termo. Né? Ela vai ter que desembolsar o ágio da carta, mas ela vai pegar todo o restante dos benefícios, que só paga somente a taxa de administração, entre outras coisas. É vantajoso. É vantajoso. Então, se hoje fosse para escolher, eu vou fazer um financiamento ou comprar uma carta contemplada, sendo que eu tenho um recurso que eu daria de entrada, eu compro a carta contemplada? Compra a carta contemplada. Você recomenda? Sim. Tá bom, já pensei o que eu vou fazer. Boa. Boa. O que mais que você quer passar pro pessoal, Anderson, que você acha, assim, que quem não conhece ou quem souber dessas informações vai ter um olhar diferente para o consórcio e começar a pensar em se planejar? A nossa cultura brasileira não é de planejamento, nós somos imediatistas, nós queremos o dinheiro agora, porque a gente pensa no hoje muito mais do que no amanhã. Mas eu acredito que cabe a nós ensinarmos, né, as pessoas, informarmos que é possível fazer de forma mais ordenada e planejada a um custo menor. Sim. Conta pra gente qual que é a tua dica final para esse pessoal aí vir fazer consórcio. Então, assim, ó, pegando esse seu gancho que a gente não guarda dinheiro, que a nossa cultura não é essa de guardar dinheiro, os bancos sabem disso, instituições financeiras sabem disso. Então, assim, o fato de você não saber guardar dinheiro faz com que tudo que você queira comprar seja mais caro. Então, vamos lá. Eu quero comprar uma casa. Se eu for fazer um financiamento, o banco ele vai fazer toda uma linha, um estudo de caso de quem é você. Se você é homem, se você é mulher, se você é novo, se você é velho, se você tem... vamos lá, filhos, se você já tem dívidas, ele faz uma varredura na sua vida que faz com que... Ele sabe coisas que você não sabe sobre você. Ele sabe, isso mesmo, ele vai saber coisas que nem você não sabe. E aí, assim, vamos lá, quando o banco ele chega para você e fala assim, Carol, para você comprar o seu imóvel, você precisa seguir essas regras. Você precisa me pagar X reais de entrada. O que eu vou te financiar? Você vai financiar a X tempo, pagando X percentual de juros, e esse aqui vai ser o seu valor de parcela. Você topa? Normalmente, o que o brasileiro faz? Topo, só assina. Ele não lê. E o principal, ele não faz a conta final de quanto ele vai pagar. Certo? Então, assim, é legal no nosso atendimento, tanto o que eu faço ou o que a Carla faz, a gente gosta de mostrar para o cliente o quanto ele realmente vai pagar no final. E aí, assim, a gente faz o comparativo entre uma coisa e outra, tá? E aí, assim, quando o cliente, ele assina, ele está se protegendo de um risco grande que é você para ele. Então, assim, vamos lá, você... recebeu o seu salário do mês. Você vai correndo pagar o banco? Normalmente não, você faz as coisas voltadas para você. Você coloca comida em casa, paga as contas de casa, faz as outras coisas, chama os amigos para um churrasco, entre outras coisas. E se sobrar, né, a gente vai lá e paga o banco. Então o banco ele já se defende disso.
ele vai pegar um comprometimento bancário, ele tem que saber quanto que você ganha, entre outras coisas. O consórcio, pelo fato de ser um planejamento, assim, nós temos todas as regras, né, onde você sabe exatamente o quanto você vai pagar. Então, eu estou contratando um crédito hoje de 300 mil reais, eu sei que eu vou pagar 372 mil na assinatura do contrato. Então, digamos assim, esse é o valor que a gente cobra. Anderson, mas o consórcio ele tem correções. Tem, porque elas são obrigatórias, né? O Banco Central exige que a gente faça essas correções para proteger todas as pessoas que fazem parte do grupo. Então, assim, contemplar cedo é ótimo? Mas o não contemplar também. Porque, como as correções do crédito são obrigatórias, se a Carla contratar um crédito de 300 mil, em janeiro ele já não vale mais 300, ele vai valer 300 mais a correção. Sim, né? Vai corrigir a parcela, mas também vai corrigir o prêmio final, né? O prêmio final, sim. Só que daí, assim, vamos lá que a Carol seja a última a ser contemplada. Se a gente for mostrar para você exatamente o descritivo, você vai ver que o valor que você vai pagar no final é muito menor do que o valor que você está resgatando. Então, tem sim as suas vantagens. Eu posso comprar um consórcio para outra pessoa, por exemplo. Eu quero que minha filha seja beneficiária desse consórcio. Eu posso comprar no nome dela ou eu tenho que comprar no meu nome? Vamos lá. Carol, o consórcio você pode fazer a partir de 16 anos de idade. E ele não tem limite para você fazer. Você com 80 anos você pode fazer. Tá? O que vai impactar, por exemplo, nas pessoas mais de certa idade é a questão do seguro. Tá? Que não é obrigatório até o momento da contemplação. Então, você não precisa captar um consórcio com seguro desde então. Tem as suas vantagens, a questão do seguro, né? Mas respondendo exatamente a sua pergunta, a partir de 16 anos você pode fazer no nome da sua filha. Mas, vamos lá, os meus filhos têm consórcio. Um de 13 anos e a menina com 9, ambos têm consórcio. Tá no meu nome, tá no nome da esposa, mas isso é voltado para um planejamento a longo prazo, para que eles utilizem o consórcio também. Então vamos lá. Muita gente fala, muita gente escuta, porque fulano deu um carro para o filho quando passou no vestibular. Uhum. A nossa ideia é dar uma casa quando o filho passar no vestibular também. Entendi. E outra coisa que eu ia te perguntar, eu tenho um consórcio, parei de pagar as parcelas. O que acontece comigo? Eu perco isso? Esse valor que eu já investi, eu consigo resgatar depois? Como que funciona? Existe uma regra, tá? Existe uma lei que protege o consorciado. Tá? Quando você para de pagar, eu vou citar a regra da nossa empresa, que daí eu acho que contextualiza bem interessante assim. Eu posso ficar até 3 meses sem pagar o meu consórcio que não acontece nada. Você não participa dos sorteios, você não pode ser contemplada, mas você pode voltar para o consórcio. Por exemplo, tive um problema financeiro, preciso dar uma pausa, com 3 meses eu vou lá, volto para o consórcio. Você tem 2 alternativas. A primeira é você pagar os 3 meses que você ficou, ou a gente faz uma diluição das parcelas. Pega aquele valor que você está devendo, dilui pelo prazo restante do grupo e adiciona na parcela daquele mês e você volta a pagar somente aquele mês. Essa é a primeira alternativa. Imagina que a Carol falou assim, Anderson, tive um problema, parei o meu consórcio. Vai ficar 1 ano parado. Lá na frente você pode retomar? Pode retomar, normal. Faz essa mesma conta, vê todo o período que você ficou, né? Faz a diluição no prazo restante e retoma pagando somente aquela parcela do mês. Esse é o fato. Anderson, não quero mais. Eu tive um problema, não consigo mais pagar o consórcio e eu preciso parar. Como é que funciona? A lei, né, do consórcio, antigamente ela exigia que o consorciado resgatasse o valor corrigido somente no final do prazo. Hoje não. Hoje a lei faz com que as administradoras façam um sorteio dos cancelados todos os meses. Então, se você tem um número de cota, você vai concorrer enquanto ativo, vai concorrer nos ativos.
A partir do momento que você está no cancelado, você pega o seu mesmo número de cota e participa do sorteio dos cancelados. Você vai recorrer a, normalmente, né, mas falando da nossa administradora em si, você recorre 80% do fundo comum pago no período. A única coisa que você não resgata é a taxa de administração. E é automático esse sorteio ou eu tenho que pedir para entrar nesse sorteio? Não, aí assim, ó, como eu citei para você, a partir do terceiro mês não pago, o seu consórcio, vamos dizer assim, que ele cancela de forma automática. E a partir de então, você participa do sorteio dos inativos automaticamente. Anderson, não quero mais o consórcio. Eu posso cancelar hoje, sem ter que esperar os 3 meses? Pode. Fez o cancelamento, aí já participa de imediato também. Porque a gente precisa olhar para as outras oportunidades. Eu vejo que, às vezes, as pessoas elas estão tão preocupadas com o dia a dia delas, que elas fazem o que é automático. Então, dentro da economia comportamental, a gente estuda que tem os vieses e as heurísticas. O que é o viés? É aquilo que eu já vi acontecendo, já vi repetindo, eu faço igual. Eu não preciso parar para pensar, para analisar, para ter a tomada de decisão. E isso acontece muito no nosso dia a dia. Eu vejo muito o empreendedor que ele vai lá, não, todo mundo pega do BNDES, vou lá também. E ele não parou para pensar, para calcular, para estruturar. Embora a gente tenha muita informação o dia inteiro, muitas vezes a gente não tem informação de qualidade e a gente duvida muito das fontes. Sim. Então, assim, será que isso é verdade? Quando eu vou falar, por exemplo, de mediação de conflitos e que isso vale e tem força de lei, por exemplo, de sentença, tá na lei, tem força de sentença, a pessoa não é assim, você tem certeza? É legal isso aí? Então, assim, eu acho que o nosso papel enquanto propagador de informação, de conteúdo, é isso, mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades. E na repetição, Anderson, como eu estava falando, a gente faz com que aquilo entre no subconsciente e a pessoa já consiga enviesar aquilo, né? Venha de forma mais automática. Porque para o carro é assim, desculpa te cortar, sim. mas vai ser carro, consórcio ou financiamento. Uhum. Por quê? Porque isso já vem, né, se repetindo. Agora, as outras possibilidades, quando fala assim, Carol, você pode fazer um consórcio e fazer uma cirurgia plástica. Oi? Quem que falava disso antes? Não, ninguém. Né? Poxa, como assim eu consigo me planejar? Lá, mãe, presta atenção. Você que fala há anos que quer fazer uma cirurgia, mas nunca dá, se planeja, faz um consórcio. Não é isso, cara? É isso mesmo. Assim, ó, pegando um exemplo, um gatilho, né? A minha filha tem 9 anos. 9 anos. Cara, daqui a 6 anos eu tenho que pensar numa festa de 15 anos ou numa viagem. Por que eu não posso antecipar a compra disso hoje? Para que use Maria lá Fernanda, na frente. não assista a Maria Fernanda. A minha filha já fala da festa de 15 anos dela, tá? Não sei se a tua filha fala, cara. Fala. Ai, não. A Maria fala. Não, e detalhe, ela tá me deixando preocupada, Anderson. Eu vou precisar fazer um consórcio. Mãe, eu quero uma festa de princesa, mãe. Eu quero debutar com um vestidão. E eu fico pensando, Senhor amado, provê. Tanto é que a nossa propaganda, a gente fala assim, levar para Disney ou fazer uma festa. Com um consórcio você faz os dois. Porque você planeja, né, de um espaço de tempo bem mais amplo. Carla, pode estar na listinha aí, festa de aniversário de 15 anos da Maria Fernanda. Vou colocar. Aí eu já tenho uma cliente. Já temos. De festa de 15 anos. A própria Fernandinha vai ser sua cliente. A Maria Feira e a Fernanda. É isso aí. Sabe que elas têm 30 dias exatos diferentes? Uhum. Pensa, já. Tem que fazer festa, vai ter uma festa no mês, outra no outro. Olha. Ou faz as duas no mesmo mês. Gente, eu quero agradecer vocês por terem participado, por ter vindo aqui dedicar um pouquinho do tempo de vocês. Eu sou muito grata a vocês, sou grata a Deus por conhecer pessoas tão importantes e com tanto conteúdo de valor para a gente compartilhar. Então eu quero que vocês aproveitem esse encerramento para deixar o contato de vocês, redes sociais, telefone, como vocês se sentirem à vontade, para que as pessoas que estão nos acompanhando e entenderam a importância de fazer um consórcio, um planejamento, entrem em contato e possam ter essa orientação de vocês. Isso mesmo. Carol, obrigada mais uma vez por esse momento maravilhoso. E vou deixar então meu contato, Carla Mazala, no Instagram, Carla Mazala. Mazala com Z. Uhum. E você, Anderson, qual que é o seu contato? Procurem como Anderson Comassetto. Dá para soletrar? Dá. COMASSETTO. Eu vou colocar na legenda, mas é bom a gente reforçar aqui. Não, tranquilo. Não confundir. Tranquilo. A gente
a gente responde, faz simulação, troca ideia. E assim, só para a gente finalizar de uma forma bem interessante, o trabalho que a gente faz, ele não tem um custo, tá? Ele não tem um custo. Então, se você precisar de uma simulação, se você precisar de um atendimento, essa primeira conversa, ele não gera assim, um custo para o cliente, tá? Muita gente fala assim, não, eu não vou entrar em contato porque eu acho que não tem dinheiro para gastar agora. Então, assim, a nossa conversa, ela inicia de maneira tranquila, bem transparente e mostrando para o cliente quais são as alternativas. Mostra para ele o A e o B e depois ele vai definir. Olha, né, eu só pegando um exemplo, a gente vai comprar uma caneca. Eu chego na loja, olho a caneca, compro a caneca, tchau. Eu não vejo mais o vendedor, eu não vejo nada. Como o nosso é um produto de médio a longo prazo e a gente tem uma situação que a gente cuida do cliente em todos os processos, a gente não abandona. Então, o fato de você querer conversar com a gente hoje, entender qual é o seu planejamento, ver o que você pode fazer, o quanto que você pode gastar, e aí você iniciar o seu projeto agora ou daqui a 30, 60, daqui a um ano, isso para você é mais tranquilo, por não ter custo. E é muito bacana, né, Anderson, porque a pessoa fala assim, eu preciso primeiro conhecer para eu planejar. Então, esse primeiro contato de conhecer, de entender o detalhe e também ver qual que é o valor adequado para o que ela quer, o tipo de carta que ela quer, tudo isso faz parte do trabalho de vocês e como você falou, é uma consultoria que não tem custo nenhum. Então, assim, se você precisa entender melhor, é só ir atrás, procurar e ter uma boa conversa. Eu acho que rende até um cafezinho. Opa, isso é verdade. Gente, muito obrigada. Obrigado você, Obrigada, Carol. Carol. E para vocês, até o próximo Carol's Talks.